Hoje eu vou te falar sobre 5 passos fundamentais para você aprender a ter o controle emocional e na hora do vamos ver, no dia real da sua prova, você fazer o que deve ser feito, tá? Então vamos lá. Não importa o quanto você esteja preparado para uma prova, se um dia você não tiver controle dos seus estados emocionais, a chance de que de alguma forma seu desempenho vai cair. O período de preparação ele exige muito de você, você tem que dar o seu máximo. Você tem que usar gestão do tempo, você tem que se planejar, você tem que usar boas técnicas, estratégias, mas nada adianta tudo isso daí que você fez, se lá no dia da sua prova, no dia de mostrar tudo que você aprendeu, você não ir bem. Quem aqui que nunca foi fazer uma prova, um teste e não foi bem? Ou deu aquele famoso branco, sabe? Você não se lembrou de nada. Pior ainda, tem casos que depois que passa aquela pressão da prova, do teste, a pessoa chega em casa, por exemplo, ela consegue fazer o mesmo exercício normalmente. Isso tem um nome, se chama controle emocional. No caso, foi a falta, né? Porque na prova ela não conseguiu. Hoje eu vou te falar sobre 5 passos fundamentais para você aprender a ter o controle emocional e na hora do vamos ver, no dia real da sua prova, você fazer o que deve ser feito, tá? Então vamos lá. Para começar, você precisa entender que esse vídeo está estruturado em 2 partes. A primeira, você vai entender o porquê que isso acontece. Por que você sente ansiedade, medo, aquela coisa toda ruim que te atrapalha quando você passa por um momento importante, como por exemplo sua prova. E a segunda parte, eu vou te ensinar como que você vai mudar isso. Então, vamos pra cima. Eu me lembro que na sala que eu estudava no ensino médio, a garota mais inteligente da minha sala, ela sabia tudo durante as aulas. Eu ficava de cara. Mas no momento da prova ela não ia bem. Eu lembro que ela dizia que ela ficava nervosa porque ela não conseguia resolver as questões. Cara, isso não entrava na minha cabeça. Eu pensava assim, como que uma pessoa que sabe tudo na aula, ela não consegue fazer a mesma coisa na prova? Anos mais tarde, depois de eu ter estudado psicologia, de eu ter feito diversos cursos com foco em comportamento humano, eu pude entender. E agora eu vou te explicar melhor. Eu gosto sempre de dar um exemplo muito legal de um grande pianista. Dentro do estúdio, ele era o melhor no que ele fazia, um dos maiores pianistas do mundo. Mas quando ele ia se apresentar em público, ele sentia ansiedade e isso gerava uma reação no corpo dele. O que acontecia? Isso mesmo, ele tinha um desempenho muito ruim na apresentação dele. Ou seja, ele possui as habilidades, mas sem o controle emocional, ele não consegue acessar elas. Não adianta nada. Muito parecido com a minha amiga que estudou comigo no ensino médio, você concorda? Ela sabia tudo na hora da aula, mas na hora da prova ela ia muito mal. Isso já aconteceu com você? Você começa a ler a prova, parece que você não sabe nada do que você está vendo. Então nós vamos entender por que isso acontece, tá? Sentir ansiedade é normal, afinal é um mecanismo de sobrevivência. E se você sente isso, agradeça, é sinal de que você é saudável. É uma forma do seu corpo dizer que isso é importante para você e meio que te obrigar a você se dedicar mais, se preparar mais para aquela situação que está chegando, no seu caso, a prova escrita. O problema, ele acontece quando, dependendo do nível de ansiedade, isso pode gerar um estado de estresse e desencadear no seu corpo uma reação que a biologia chama de luta ou fuga. Isso é uma resposta rápida do seu corpo para a gente sobreviver a situações de quê? Situações de ameaça. Ameaça, guarda isso. Imagina como é que era a vida dos nossos ancestrais. Você deve ter visto pelo menos um desenho animado lá, né? O Homem das Cavernas. Ele tava lá de boa, na caverna dele, para descansar, ele tinha acabado de fazer uma refeição e aparece um predador feroz e coloca a vida dele em risco. Qual que é a atitude dele? Correr ou atacar. Hoje parece muito óbvio a gente imaginar isso, né? Que essas são alternativas para uma situação de sobrevivência. Mas tiveram alguns milhares de anos para isso se desenvolver e chegar nesse mecanismo que a gente chama de luta ou fuga. Alex, mas o que isso tem a ver com a minha prova escrita? Segura aí que agora você vai entender. A ansiedade e o medo, assim como o estresse, eles têm as raízes nas reações de defesa dos animais. Isso ocorre como uma resposta a um perigo encontrado no meio ambiente. Por exemplo, quando um animal ou um ser humano ele se depara com uma ameaça à integridade física, acontece uma porrada de coisa no corpo dessa pessoa. São respostas fisiológicas que elas são disparadas rapidamente para quê? Para ativar a sobrevivência. Você consegue ver a importância desse mecanismo de luta ou fuga? Mas ele serve para a gente sobreviver a situações de, o que eu falei antes? Ameaça. Isso foi importantíssimo para os nossos ancestrais. É para eles se protegerem. Foi top, a gente chegou aqui hoje. Mas será que hoje a gente corre risco eminente todo dia? E é aqui que é a grande sacada. Quando você perde o controle mental da situação no dia da prova, seu corpo está reagindo de uma maneira exagerada, como se aquilo fosse uma ameaça imediata, quando não é. Eu sei que ser aprovado para você é muito importante, mas não é como se você tivesse prestes a perder a sua vida. Você consegue entender isso? Mas é assim que você se sente lá na hora, luta ou fuga, e tá errado. E agora a gente entra na melhor parte, como é que a gente faz para mudar isso, a segunda parte do vídeo. Então vamos lá. Isso que eu vou passar para você agora são dicas para qualquer tipo de teste ou prova que você vai fazer na sua vida, principalmente seu concurso, tá joia?
A primeira coisa que você precisa fazer, mudança imediata de estado emocional, tá? Você precisa mudar a sua mente. E a melhor coisa que você vai aprender para você fazer isso é meditação. Durante muito tempo eu achei que meditação fosse uma idiotice, até eu perceber que as pessoas de sucesso que eu conhecia, todas falavam sobre meditar. Na época eu achava que meditar era tipo assim, você ficar sem pensar em nada, sabe uma parada assim? Só que isso é impossível, você quer ver? Se eu disser agora pra você, ó, não pense em um grande elefante rosa com o olho vermelho entrando num rio. Não pensa. Meu, imediatamente você vai pensar, e eu sei disso, tá? Então, Alex, como que é meditar? Meditar não é ficar sem pensar em nada, mas sim você conseguir focar em uma coisa específica. O cérebro ele não sabe diferenciar entre o que é real e o que é imaginário. É muito forte, sabe? Eu vou te explicar agora. O que seu corpo reage? Ele reage ao que você tá pensando. Quem aqui que nunca tava em casa, sozinho, de boa, você tá lá quieto, não tem ninguém, 2 horas da manhã, de repente você tá assistindo televisão, aí você ouve um barulho, aí você, eita... Aí passa mais um pouquinho, você já tava acontecendo outros barulhos, mas você começa a captar mais. Aí você fala, ah, fudeu, tem um espírito aqui agora, vai falar que você nunca assistiu isso. O que acontece? Você tá criando um cenário, seu corpo reage a esse cenário. O seu corpo, ele reage ao que você pensa. Você precisa aprender a controlar os seus pensamentos. Para isso, todos os dias desenvolva o hábito de pensar em eventos felizes, importantes que você já passou. Por exemplo, o nascimento da sua filha. Escreva ele. Eu vou fazer até um exemplo aqui com você. Vou fazer algumas perguntas, né? E eu quero que, conforme eu pergunte, você responda. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Pensa aí. Tinha alguém lá com você? Lembra bem com detalhe. Que roupa que você estava usando? O que você estava pensando? Pensa aí, o dia mais feliz da sua vida. Automaticamente você começa a mudar. Eu faço isso com os meus alunos. Então, às vezes, tem um aluno até que tem cara de bravo assim. Aí ele vai falar da filha dele, o dia do nascimento. Aí ele tá assim... Ah, como foi o nascimento da sua filha? Ele começa assim, ah, Alex, nossa, ligaram pra mim, automaticamente o corpo dele reage. Por quê? Ele está focado em um evento específico, porém nesse caso é positivo. Pronto. Enquanto você respondia essas perguntas, você não pensou em outra coisa. E isso é meditar. Só que agora você colocou o foco em uma coisa que te faz bem. E a segunda dica é postura, atividade física, etc. Se o seu corpo muda, sua mente muda. Já falei disso com mais detalhes em outro vídeo aqui no canal. É básico. Eu tenho uma regra pessoal. Quando eu vou fazer minha atividade física diária e eu tô desanimado, por exemplo, eu posso até ficar sem fazer, eu me dou esse direito. Mas eu só posso tomar essa decisão de fazer pelo menos 10 minutos de exercício ou de caminhada. Aí o que acontece? Quando passa esses 10 minutos de exercício, meu corpo mudou, só que agora minha mente ela quer continuar. Resumo, eu nunca falho a minha atividade física. Por quê? Porque eu entendi como é que meu corpo funciona. Hoje eu aprendi a controlar minha mente. O que ela pensa é uma coisa, o que eu faço é outra. O que eu faço muda minha mente. Então, primeira coisa, muda seu corpo, sua postura, seu batimento cardíaco antes de você fazer algo que envolva a sua mente. Eu gravei um vídeo específico sobre esse lance de mudar o seu corpo e mudar a sua mente, tá joia? Em algum lugar aqui na tela, vai aparecer um link aqui em cima ou aqui na descrição, para caso você queira desempenhar isso melhor, tá joia? Terceira dica, essa é top, eu peguei dos grandes, tá joia? Que grandes, Alex? Eu falo sempre uma frase nas lives que é o seguinte: esteja no ombro de gigantes. Vejam pessoas que têm um desempenho maior que o seu e aprenda com elas. Essa técnica se chama visualização específica da prova. Tira uns 10 minutos por dia e se imagina passo a passo indo pro evento. É como se você criasse um filme na sua cabeça. Imagina exatamente como você quer que seja. Imagina seu rosto transmitindo segurança, você chegando lá, colocando choque em todo mundo que tá lá nos outros candidatos, seu corpo com postura. Meu, grandes atletas faz isso, uma lista interminável. Michael Phelps, Conor McGregor. Meu, faz isso. Todos os dias eu imagino com os meus alunos lá na formatura deles. Todo dia eu imagino. E o que acontece? Cada ano que passa a gente bate nossos recordes de aprovação e lá tô eu com a equipe inteira na formatura dos alunos. Meu, é top. Faz a visualização, beleza? Dica número 4. Preparação para o dia. Meu, você tem que ter uma logística, você tem que separar documento, entra no Google, olha mapa, faz um planejamento. Seu cérebro ele tem que sentir que ele já esteve naquele lugar. Então o que você vai fazer? Faz um mapinha, entra no Street View, né, no Google lá, vai lá ver como é que é a porta da escola, principalmente se for de outra cidade. Se você não for de outra cidade, vai antes lá, é perto da sua casa, passa na porta, faz seu corpo já ficar familiarizado com aquele lugar. Separa documento, vê tudo. Meu, faz um checklist. Os meus alunos, né, no caso, dentro da área de membros deles, tem um checklist certinho. Você tem que criar o seu, velho. E como eu falei, seu cérebro tem que se sentir familiarizado meio que por já ter visto aquele lugar. Faz sentido isso pra você? E a 5 é pensamento positivo. Ai, lá vem o Alex, ai, vai dar tudo certo. Mano, não é esse clichê não, tá joia? Presta atenção no que você tem que fazer.
Você tem que aprender a falar positivamente com você, entendeu? Eu sei que às vezes acontecem algumas coisas ruins com você e na prova eventualmente pode até ter uma questão que você realmente não saiba, mas isso não significa que isso não define você. Isso não significa que você realmente não sabe a prova inteira. E aí é onde o aluno erra, ele começa, a desesperar na hora. Não faz isso, tá joia? Então, primeira coisa, foque positivamente e fale consigo positivamente. Eu vou te explicar uma coisa. Identifique em você pontos que realmente são pontos de força para você usar. Você só consegue usar as armas que você sabe que você tem. Ai, Alex, mas eu não tenho nenhuma habilidade. Ó vidas, ó céus, mimimi, né? Sabe isso? Então, vou dar um exemplo do pior coisa que aparece aqui, né? O que mais aparece. Alex, eu não tenho foco, eu não consigo estudar. Cara, eu tenho certeza absoluta que você tem foco. Eu vou te provar. Quer ver um exemplo? O grande inimigo hoje da galera é o quê? Seriado, Netflix, lá... Você assiste sua série preferida, tudo mais. Eu conheço pessoas que passam, tipo assim, a tarde inteira assistindo. Ah lá, Alex, tá vendo? Eu sou esse aí, eu não tenho foco. Peraí, para. Avalie uma coisa. Você acha que uma pessoa que passa a tarde inteira assistindo a mesma coisa, essa pessoa não tem foco? Velho, você tem que entender, foco você tem. Você só tá mirando pro lado errado, você tá mirando pro Netflix, você tem que mirar pro seu estudo. Então foco você tem. O problema é quando uma pessoa fica pensando, eu não tenho foco, eu não tenho. Ela tem, só que ela perdeu. Você só consegue usar uma arma que você sabe que você tem, tá joia? Então o que você vai fazer? Avalie, identifique pontos positivos que você tem e comece a conversar com você positivamente. Acredite realmente que você vai fazer alguma coisa. Porque o cérebro é uma máquina muito inteligente. Ele não vai desperdiçar energia num lugar que ele sabe que não vai virar nada. Então para de pensar que as coisas não vão virar. Você tem que aprender a dominar sua mente. Segue as dicas anteriores que, esse negócio vai funcionar e essa 5 vai ser sem novidade pra você, beleza? Acredita, você tem muito ponto positivo para você valorizar. Por exemplo, o simples fato de você estar aqui agora vendo esse vídeo já me mostra que você está se dedicando para mudar. É sério. Faz o seguinte, vamos combinar, dá um tapinha nas suas costas aí e fala assim, ó, parabéns por eu estar buscando o melhor. É sério, cara, você já tá buscando. Eu vou dar um outro exemplo pra você sobre pensar negativo. Pensa numa pessoa que ela tem 100 reais no bolso dela em notas de 10. Ela perde 40 reais. A pessoa que foca na perda, né, que é o que a gente chama de mindset de escassez, ela foca tanto na perda, mas tanto na perda que ela fica chorando aqueles 40 reais que ela perdeu um tempão. Cara, eu sei que 40 reais é dinheiro, mas ela fica chorando tanto que existe o risco até de ela perder os outros 60. Sabe quando você foca tanto numa coisa, você acaba não tendo cuidado necessário com a outra, você perde a segunda também? Isso acontece com muita gente, talvez tenha acontecido com você. Por quê? Muito foco na perda. Eu sei que perder uma coisa é ruim, cara, mas ainda sobrou 60. Desenvolva o hábito de olhar o lado bom das coisas, entendeu? Tem como você fazer isso e você precisa doutrinar sua mente para fazer. E aí as coisas vão ser completamente diferentes. Então essa é a dica. Fale positivamente com você mesmo. E é isso aí. Agora é o momento das considerações finais e dos aprendizados. Se você nunca fez algo parecido com as dicas que eu dei, pode ser que você ache um pouco estranho. Eu mesmo, durante muito tempo, antes de eu realmente ter experimentado isso, eu achava muito estranho. Para ser sincero, eu achava, por exemplo, a meditação uma perda de tempo. É bem verdade isso daí. Até eu entender que as pessoas de maior performance do mundo praticavam. E eu pensei, cara, se eles usam isso, se eles têm resultados, isso deve fazer algum sentido, eu tenho que fazer esse negócio. Então o que eu tenho para te dizer é, experimenta antes de emitir sua opinião. Agora, se de alguma forma você já fazia algo parecido, ajusta e aumenta o potencial disso, intensifica. Isso vai fazer muita diferença na sua preparação. Cria uma rotina diária, separa alguns minutos do seu dia e começa. Não adianta também você fazer uma vez, por exemplo, e abandonar. Você é bom naquilo que você faz frequentemente. Portanto, pratica todo dia e você vai ver uma evolução impressionante no seu desempenho. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser avisado quando eu soltar um vídeo novo. E o principal, comenta aqui embaixo qual dica você mais gostou, me faz uma pergunta, enfim, fala o que você quiser aqui embaixo, tá joia? Vai lá e comenta agora, tá joia? E lembra sempre, aquele que controla as suas emoções, controla as suas ações. E aquele que controla as suas ações, controla o seu futuro. Conta comigo, vamos pra cima. Vai!